E o SBT Interior segue com as entrevistas com pré-candidatos a cargos públicos. Hoje o Marcelo Casagrande entrevista um nome que pretende chegar aí ao governo do estado. Então a gente vai acompanhar esse bate-papo ao vivo de São José do Rio Preto. Bom dia, Casagrande. Oi, Jéssica, bom dia para você, para os amigos ligados aqui no nosso SBT Interior. A gente continua com o nosso compromisso de levar informação para quem está em casa quando o assunto é a sua escolha política para as eleições de outubro. E o meu convidado de hoje é o pré-candidato ao governo do estado, Luiz Marinho, pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, pré-candidato? Bom dia. Queria comentar você, Marcelo Casagrande, comentar os telespectadores, que é a grande razão da existência do programa. Agradecer a audiência. Eu que nasci aqui nessa região, viu, Marcelo? Nasci em Cosmorama, cresci em Santa Rita do Oeste, depois fui para São Paulo com minha família. E agora, depois de ser presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, presidente da CUT, fui candidato a vice-governador em 2002 do Genuíno, ministro do presidente Lula do Trabalho e da Previdência, prefeito de São Bernardo, 8 anos, e agora candidato a governador do estado de São Paulo. Estou à tua disposição dos telespectadores. Vamos começar falando do seguinte, do atual cenário político. O PSDB está no comando do principal estado do Brasil desde a redemocratização. As pesquisas apontam uma possível vitória de João Dória, ou seja, que ampliaria esse número, esse período à frente dos tucanos, à frente do governo. E eu te pergunto o seguinte, pela última pesquisa do Ibope, o senhor tem ali a margem de 4 pontos, mais ou menos. O senhor acha que é possível o PT reverter esse quadro e conseguir a eleição do estado? Eu diria que o PSDB está no comando do estado de São Paulo e está no comando do Brasil no consórcio PMDB, MDB-PSDB, porque o PSDB é o principal partido de sustentação do governo Michel Temer. Então, eu diria que eles também estão no comando nacional. E veja, a pesquisa, Marcelo, é uma fotografia do momento. Eu fui candidato a prefeito em 2008. Nesse momento eu tinha 3% de intenção de voto, meus adversários não tinham 38%, outro 26%, eu ganhei a eleição, quase saí vitorioso no primeiro turno. Portanto, o João Dória, que eu costumo dizer que é o João sem palavras, porque fez um compromisso muito sério com os eleitores paulistanos, diz que sairia dia 31 de dezembro de 2020. Mas, depois de 1 ano e 3 meses, abandonou a cidade, ou seja, traiu a confiança do eleitorado, e queria trair a confiança do seu padrinho político, porque tentou ser candidato a presidente, não conseguiu candidato a governador. A rejeição que ele sai da capital por essas ações, hoje está à ordem de 55%. Seguramente a campanha vai estadualizar essa rejeição, a campanha vai se evoluir e lá no dia 7 de outubro o eleitorado vai tomar a decisão de quem tem melhor compromisso, mais responsabilidade para pensar o estado de São Paulo. Eu vou colocar a minha experiência de ministro, de sindicalista, de prefeito de São Bernardo do Campo, que, aliás, pegando os vários temas, um dos temas, seguramente, o principal drama do povo paulistano nas pesquisas é a saúde. Vou colocar a experiência de restaurar a saúde de São Bernardo do Campo, mostrar o que nós fizemos e colocar à disposição do eleitorado e, se Deus quiser, pensar, governar o Estado para tirar o Estado da letargia que se encontra. O Estado de São Paulo vem perdendo participação no PIB brasileiro, ano a ano, enfim. O PSDB governa o estado de São Paulo há 24 anos. Se eu perguntar para você, qual o gargalo aqui da região de São José do Rio Preto, região noroeste, oeste, que nós estamos falando nessa região, né? Uhum. Mas no estado como um todo, seja da saúde, da educação, da segurança pública, de transporte, qual o gargalo que em 24 anos resolveram, seguramente nós não vamos encontrar uma única resposta positiva. Vamos falar o seguinte, nessa batida que o senhor participou, promovida pelo SBT em parceria com a Folha e com o UOL, o senhor disse que o PT chegou numa situação bastante complicada em 2016, quando foi, então, a última eleição municipal. Inclusive, o senhor não fez sucessor em São Bernardo do Campo, enfim, foi uma situação bastante complicada. 2 anos depois, o senhor acha que esse cenário mudou? Vai ser diferente para o PT em 2018? Eu digo que cada eleição é uma eleição, e 2014 já foi uma eleição muito difícil para o PT. A sucessão da presidenta Dilma, campanha de rua, nós tivemos uma redução da nossa bancada, tanto deputados estaduais como deputados federais, não elegemos senador. 2016 foi, eu diria que o fundo do poço para o PT, e se você analisar o comportamento do eleitorado na rua 2014, 2016 e analisar agora, nós estamos numa situação melhor do ponto de vista de ambiente político, de aceitação, porque, veja, o que aconteceu nesse processo crescente de rejeição, de massacre mediático ao PT, 2014, 2015, 2016, foi levar o processo de impeachment da presidenta Dilma, com a promessa de que, olha, tira a Dilma, tira o PT, que as coisas vão se resolver. E as coisas só pioraram nesse processo, e aí parece que caiu a ficha da população, que não queria ouvir o PT de jeito nenhum em 2016, hoje já aceita ouvir o PT,
e essa perspectiva que nós estamos trabalhando nesse processo de campanha eleitoral 2018 e seguramente nós temos condições de retomar o processo de crescimento do PT no estado de São Paulo. Vamos falar um pouco de saúde. Um problema quase que crônico aqui na região oeste e noroeste do estado é a falta de medicamentos de alto custo. A gente já fez várias reportagens sobre o assunto, as pessoas buscam as farmácias especializadas e não encontram medicamento, tanto que o número de casos que foram parar na justiça disparou nos últimos anos. Qual que é o caminho para reverter isso? Na verdade, Marcelo, eu fui prefeito 8 anos e conheço muito bem esse drama, porque o estado de São Paulo nunca respondeu positivamente, nunca fez uma concertação negociada com as cidades, com os prefeitos, inclusive sobrando problema para os prefeitos, para as cidades, porque invariavelmente as ações se dão não contra o estado simplesmente, mas contra o estado e o município está mais ao alcance da mão do judiciário e acaba determinando para as cidades, muitas vezes, pagar, comprar o medicamento de alto custo, então os prefeitos reclamam muito e com razão desse processo. Eu, a experiência de ter sido prefeito 8 anos, tive um secretário de saúde, o doutor Arthur Chioro, foi meu secretário de saúde, depois virou ministro da saúde do governo Dilma. E estou dizendo, se eu for governador, ele será meu secretário de saúde, porque ele comandou para mim, com as minhas diretrizes, toda a restauração da saúde de São Bernardo do Campo. Para você ter uma ideia, em 2009, de 100 questões, 92 questões era problema de saúde, e no 5º ano do meu governo, já tornou reclamação pontual dada a restauração, tanto na atenção básica como na urgência e emergência, como a alta complexidade, e nós restauramos e trazendo uma grande satisfação para a população de São Bernardo do Campo. É o que nós pretendemos fazer também no estado de São Paulo, restaurar toda a rede, modernizar toda a rede e garantir que, de fato, a hora certa não seja a hora incerta como é hoje, e, de fato, a gente garanta aí um processo que seja construindo junto com as prefeituras de forma a ter um processo de parceria e de sinergia, onde a gente possa garantir o bem-estar da população. Vamos falar de segurança pública agora. Os números mostram, a gente já falou também várias vezes, sobre a falta de policiais civis na região. Tem um levantamento feito pelo Sindicato dos Delegados, que pelo menos aí cerca de 430 profissionais, esse é o número de falta de profissionais aqui nas regiões de Prudente, Araçatuba e Rio Preto. O governador Márcio França já sinalizou que pretende tirar a Polícia Civil, passar para a pasta da Justiça, né? Um assunto ali que gera bastante repercussão. O senhor concorda com isso? Assina embaixo? Faria diferente? Qual que é o caminho? Não assina embaixo do que o governador Márcio França pretende fazer, não. Eu recebi o Sindicato dos Delegados, a Associação de Delegados de Polícia, dos investigadores, e o cidadão que tem uma ocorrência registrada, se ele pensa que vai ser investigado, está enganado, porque não tem investigador suficiente para fazer a investigação. Ou tem uma repercussão mediática muito grande ou não tem simplesmente investigação porque não tem profissionais suficientes. Isso cabe para a Polícia Civil, mas também cabe para o efetivo da Polícia Militar, está faltando os dois. Agora, no caso da segurança pública, eu tenho uma visão um pouco mais ampla do que simplesmente falar do papel da polícia. É preciso falar do papel da polícia, é preciso falar do papel do efetivo, aumentar a quantidade de policiais, é preciso falar de remuneração, para que os policiais não tenham que ficar fazendo bico no horário de folga, e onde morrem muitos policiais, inclusive exatamente no horário do bico, e é preciso falar de introduzir ferramentas tecnológicas para poder melhorar a capacidade da polícia no processo de investigação. Em São Bernardo, eu fiz uma central de vídeo monitoramento, onde ajudou muito tanto a Polícia Civil como a Militar no processo de investigação de crimes. É isso que nós precisamos apostar, na tecnologia. Nós temos capacidade de instalar tecnologia nas rodovias, para se você corre mais, se você isso ou aquilo tal, e não temos capacidade, por exemplo, para instalar tecnologia para combater, por exemplo, roubo de carga, que é muito grave aqui também nessa região, enfim. E é preciso falar também do papel da educação. Educação combinado com esporte, cultura e novas tecnologias para garantir oportunidade para a juventude, exatamente para combater a criminalidade. Tá certo. Luiz Marinho, obrigado. Nosso tempo chegou ao fim, mas a gente vai gravar uma entrevista para o meu programa na internet, o Papo do Casa, na nossa plataforma digital, que é o Tela 2. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Lembrando que as entrevistas feitas aqui no nosso SBT Interior estão de acordo com a agenda dos candidatos em visita a São José do Rio Preto. Eleições 2018, meu voto, nosso futuro. Jéssica Tábuas. Recado dado, Marcelo Casagrande. Obrigada pela participação.